Paulo aqui no começo do capítulo 2, ele começa a dar uma série de conselhos para o seu filho na fé, Timóteo, nessa última carta em vida, né, que Paulo está escrevendo. Então, é o que muitos estudiosos dizem, é uma carta profundamente pessoal de alguém que já sabe que estava sendo entregue por libação, que o tempo dele na terra já havia acabado, e ele pode dizer para esse filho na fé, né, que ele correu a carreira, completou, né, sua carreira, né, ele guardou a fé, e ele então já sabia que o tempo dele na terra estava acabando. E ele escreve essa carta para o seu filho na fé, Timóteo. Então, de uma forma muito especial, 2 Timóteo me parece uma carta muito cheia de ternura, né, de um pai na fé que está escrevendo uma série de coisas ao seu filho na fé, para que ele não se perca no caminho. E aqui né, capítulo 1, ele faz uma introdução no assunto. Ele vai falar de Timóteo, das perseguições, né, que nós enfrentamos nessa vida. Ele vai falar, lembra-te, né, das minhas algemas. Hoje eu sou encarcerado por causa do evangelho de Cristo. E aí ele vai começar o capítulo 2 falando, olha, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E ele começa a usar alguns exemplos, olha, né, como um bom soldado de Cristo, luta as causas dele, né, nenhum lavrador que trabalha, né, ele tem expectativa do fruto que ele faz, e aí ele chega no versículo 8, né, ele vai falar, lembra-te, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E nessa manhã eu queria encorajar os irmãos e as irmãs a essa consideração. Porque sobre nós, me parece, sobre nós, cristianismo, irmãos em Cristo, igreja do Senhor Jesus, paira uma ameaça profética das Escrituras, né? Então eu não sendo aqui pessimista, né? Eu estou apenas falando o que a Bíblia diz, é que chegaria um tempo, nós vivemos uma época de ameaça profética, onde as pessoas negarão Jesus como Senhor e quererão apenas a sua graça. Transformarão em libertinagem a graça de nosso Senhor e negarão a soberania de Cristo. E aí eu te pergunto isso, quando você se aproxima dessa mesa, 1 Coríntios 11, 24, né, a instrução que nós estamos aqui pela fé obedecendo, fazei memória de mim. Vocês vieram aqui partir o pão, beber do cálice para fazer memória de mim. Então eu te pergunto, você lembra do Senhor de que maneira aqui agora? Qual que é a visão que você tem do Senhor Jesus agora? Né, essa semana, até chamei Kézia para dar uma olhada, eu tinha que fazer um post de alguma coisa que eu estava fazendo. Aí eu fui fazer uma arte para a igreja em Pérgamo. E aí eu queria fazer o Senhor como olhos de chama de fogo. Né? Que é Tiatira, desculpa, a igreja de Tiatira. Tem a igreja, o Senhor, eu tenho olhos de chama de fogo. Essa expressão aparece em Apocalipse 1, aparece em Apocalipse 19. Eu sou aquele que tem olhos de chama de fogo. Eu fui pedir para o Iá fazer o Senhor com olhos de chama de fogo. E ele foi fazendo, né? E talvez o prompt não era bom, porque eu falei, não, eu quero que você faça o Senhor Jesus, segundo Apocalipse 1, Apocalipse 19, com olhos como chama de fogo e tal. E ele fez o Jesus californiano, que a gente conhece de filme, né? Quase moço ruivo, de boa aparência, cabelos longos, esvoaçantes, barba bonita, né? Com uns foguinhos aqui no olho. Eu falei, mas bem, eu pedi para você fazer a descrição de Apocalipse 1, porque não tem nada a ver com isso. Primeiro, o cabelo do Senhor ali, a Bíblia fala a cor dele, alva como a lã. Porque a cana, né, as cãs, o cabelo branco nas Escrituras é sinônimo de maturidade e sabedoria. João vê o Senhor Jesus de cabelo branco, vê ele com os seus pés como bronze polido, vestido de sacerdote, com olhos como chama de fogo. Em Apocalipse 19 tem mais uma informação, que é uma espada que sai da sua boca. E aí eu pedi para o Iá fazer, e aí eu fiquei com medo da imagem que ele gerou para mim, chamei Kézia, falei, Kézia, você fica com medo dessa imagem? Ela falou, está meio aterrorizante. Mas talvez seja isso que João viu, que o fez cair aos pés daquele que vive eternamente e aquele que é o Senhor da glória. É o que fez João, aquele apóstolo, discípulo amado, ver a pessoa glorificada do grande vencedor do universo e cair aos pés prostrado.
quando nós fazemos menção da obra da cruz, e devemos fazer, e as músicas que nós estamos cantando, e as orações que estamos fazendo, nenhuma delas está errada. Mas nós não podemos parar aí. Nós não podemos parar no Cordeiro de Deus. Nós não podemos. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ele é o grande vencedor. O Senhor Jesus venceu a obra que ele fez, o caminho de humilhação que ele se propôs a trilhar, nos constrange hoje. Mas é por causa da vitória dele que nós podemos nos alegrar nessa manhã. Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado dentre os mortos, na verdade, nossos cânticos, nossas orações, elas nos levariam para um beco sem saída e nós ficaríamos completamente constrangidos, porque alguém morreu por nós e a história terminou ali. Muitas vezes a nossa fé é construída até essa parte. Temos muita facilidade de lembrarmos das histórias contadas dos evangelhos do Senhor Jesus perdoando a mulher adúltera, né? Recebendo as prostitutas, meretrizes, né? Recebendo os publicanos. Temos muita facilidade, mas temos muita dificuldade de vermos o Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos de Apocalipse. Palavra direta dele às suas igrejas. Vocês saberão que eu sou aquele que tem uma espada afiada que sai da minha boca. E contra vocês, aí sim, igreja em Pérgamo, pelejarei. Em Tiatira, ele vai falar, meus olhos são como chama de fogo. Vocês saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Em Sardes, ele vai falar, eu conheço as tuas obras e eu não tenho achado elas íntegras na minha presença. Irmãos, quando você pensa em Jesus, você pensa em quem? Queremos aqui se aproximar desse momento, fazer memória do Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos? Ou nós queremos apenas o Jesus histórico, que vai fazer uma obra por nós, pagou um preço por nós e vida que segue? Porque esse é o vento profético, já falado nas Escrituras, que está destruindo a fé da igreja. Porque paramos de temer o Senhor Jesus. Paramos de tê-lo como Senhor. Paramos de nos aproximar dessa mesa agora com reverência. Porque pela fé nós cremos que o Senhor está aqui agora. Pela fé cremos que Ele, com seus olhos, com chama de fogo, está sondando os nossos corações. E Ele não está buscando pessoas que não erraram. Ele não está buscando pessoas perfeitas porque nós não somos. Ele está buscando pessoas que o temem. Pessoas que falam, tu és o Senhor da glória. Eu fui comprado pelo teu sangue, Senhor. Pela obra que o Senhor fez em meu favor. Quando nós falamos em fazer memória do Senhor, é muito mais amplo, é um assunto muito pleno. Se nós fizermos um pequeno recorte e nos restringirmos à obra vicária e o sofrimento do Senhor na cruz, e nossa fé não avançar a sua vitória, então a glória do Senhor não manifesta no nosso coração. Irmãos, lembremos-nos de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Isso é base da nossa fé saudável. Jesus está vivo. Jesus viu a sua semana. Jesus viu o que você fez, viu o que você falou, viu como você viveu. Jesus viu o que é precioso ao seu coração. E aí o que nós vamos fazer agora? Levantar e ir embora envergonhados? Ou vamos nos aproximar dessa mesa constrangidos e falar, Senhor, mais uma vez eu te rogo, abre os meus olhos. Eu preciso te ver ressuscitado dentre os mortos. Eu preciso ver o Senhor vivo. Eu preciso ver o Senhor como meu cabeça, como meu pastor. Eu preciso ver o Senhor como meu noivo, como a minha promessa de futuro, como a minha esperança definitiva. Então, o Senhor nos convida a lembrarmos dele triunfalmente. Aquele que venceu todas as coisas. Né? Vi a Aline ali, eu e a Aline, tirando a minha irmã, claro, né? A Aline é a pessoa do salão que me conhece há mais tempo. Eu e a Aline, nós estudamos numa escola chamada Escola Menino Jesus, no nosso primário, até quarta série. Né? A Escola Menino Jesus era uma escola católica que ficava na paróquia da Igreja Menino Jesus. Né? E no final da quarta série ali, a Aline deve ter recebido, eu não recebi porque eles me respeitaram lá, porque
Eu era o único crente lá da sala. E eles me respeitaram, porque eles sabiam que eu não era católico. Mas todo mundo recebeu um menino Jesus, né? Um presépiozinho lá, um menino Jesus. Né? Na entrada do colégio tinha um menino Jesus. Tudo fazia referência do menino Jesus. Mas nós fazemos memória do menino Jesus? Ou ele cresceu e se tornou o Senhor? Mas nós não corremos esse risco também de paralisarmos nossa plena percepção de quem é Jesus e ficarmos com Jesus o Nazareno e não percebemos que o Filho de Deus é o grande vencedor e que em breve voltará em glória nessa terra. E é a glória do Senhor que fortalece a nossa fé, é a vitória do Senhor que fortalece a nossa fé, é a certeza que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, fortalece a nossa fé. Nesse momento, partimos esse pão, é necessário, irmãos, lembrarmos de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, né, o grande vencedor. Eu queria, antes de partirmos o pão, queria encorajar os irmãos, nós poderíamos ficar de pé e cantar: todo o poder te foi dado no céu e na terra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei. Jesus Cristo é o Rei. Em breve a sua glória será manifesta nessa terra. Né? 1 João 2,28 fala: irmãos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar na sua vinda, não vos afasteis envergonhados. Porque quando o Senhor se manifestar, nós veremos Jesus como de fato é: Rei. Rei e Senhor. Senhor da glória. Aquele a quem o Hades abriu suas portas. Aquele que passou de cabeça erguida, vencendo todos os inimigos de Deus nessa terra. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno que nós nos apresentemos diante dele com uma profunda reverência e profunda gratidão, porque ele se vestiu de humildade, morreu numa cruz por nós, mas ele não ficou na cruz, ele ressuscitou, ele em breve voltará, e nós todos um dia estaremos face a face com o Rei da Glória. Né? Então poderíamos cantar: todo o poder te foi dado. Enquanto a gente estava cantando, eu lembrei, talvez seja uma das... Sempre tem aquelas histórias que são muito impressionantes, né? E para mim esse trecho ali do início de Josué sempre é muito impressionante, e na minha cabeça fica uma cena muito cinematográfica, porque o povo de Israel está na hora de entrar na terra prometida por Deus, né? Então Moisés morreu, Josué foi comandado, né, para liderar o povo para entrar na terra. Então eles vão cruzar o Jordão e vão guerrear com as nações e com os povos. E aí você tem essa cena que eu acho uma das coisas mais extraordinárias, é que Josué ele vê um homem chegando com uma espada desembainhada. Né? É muito, muito impressionante. Né? Os estudiosos vão concordar que ali é a segunda pessoa da divindade, né? Jesus Cristo chegou ali. E Josué vê um valente com a espada desembainhada e ele pergunta, só para eu entender o tamanho da minha encrenca: você é por nós ou você é dos inimigos? E ele responde: eu sou o comandante dos exércitos de Deus e eu acabei de chegar. E aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. A nossa guerra é com o Senhor Jesus à frente, irmãos. O Senhor da glória, ele vai cumprir suas promessas. Eu não sei das dificuldades que você está passando, eu imagino que alguns de nós têm passado por muitas lutas e provações. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. O Rei da Glória, ele irá nos conduzir ao nosso destino final. Eu irei para o meu Pai e vos prepararei morada, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa mesa é um sinal escatológico. Nós partimos o pão até que ele venha. O povo de Cristo se reúne, não olhando e reduzindo as suas situações ao tempo presente. Mas nós partimos o pão olhando para a eternidade e falando: o Senhor da glória em breve vai se manifestar. Aqueles que já creram no Senhor Jesus são convidados por ele a fazer memória dele agora,
comer e beber vida espiritual para o seu homem interior e anunciar a vitória dele por meio da morte da cruz até que o nosso Senhor volte.